A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso teológico básico, que é Geografia e História Bíblica. Iniciando mais uma sequência de 5 aulas sobre essa matéria. Na nossa primeira aula de hoje, vamos estudar sobre o mundo bíblico do Antigo Testamento. Vamos ver mapas, vamos aprender sobre datas, vamos aprender sobre os costumes, enfim, vamos conhecer um pouco deste mundo, deste universo antigo. Ele é muito importante porque esse conhecimento nos ajuda a entender melhor as Escrituras. Quando temos na mente mapas ou do lado, enquanto lemos a Bíblia, e conhecendo um pouco da história, nós vamos ter uma noção melhor, uma compreensão melhor do passado, um conhecimento melhor da história sagrada. Então hoje nós vamos ver grupos humanos, os recursos que eles adotaram e também as civilizações antigas e as mudanças pelas quais elas passaram. Inicialmente, vamos entender como é que a ciência divide a história. É importante que o aluno saiba disso, não esquecendo que eles acreditam numa datação bem mais antiga para a Terra. É importante os alunos saberem que esta forma de datação que eles usam, o carbono C14, não é unânime, é uma questão unânime na ciência. Não é preciso. Inicialmente achava-se que essa radiação do carbono C14 ela era uniforme, hoje já se provou que não. Há variações e um bom número de cientistas lança dúvidas sobre elas, principalmente os cientistas cristãos. Então, esse que vos fala prefere e aceita a datação bíblica. E é em cima dela que nós vamos trabalhar. Bom, a ciência divide a história em pré-história, a história da humanidade entre pré-história e história. Pré-história é o período em que não havia escrita. E então, o período que passa a contar como história é o período em que se tem notícia dos primeiros escritos, ou chamados proto-escritos, que eram aquelas escritas pictóricas, ideogramas, ou aquelas em formatos de cunha, a escrita cuneiforme. Então nós temos aí o começo do período da história, que é a partir então dessa escrita proto-histórica, ou melhor, a proto-escrita, e em seguida, 2000 anos depois, mais ou menos, a escrita propriamente dita. A pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. E permeando esses três períodos, tem a idade dos metais: ferro, cobre, bronze. Né? E a história é a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna, contemporânea. É isso aí. Nós vamos entender um pouquinho disto que a ciência ensina. O período paleolítico, ele foi um período da humanidade em que ela era extrativista. Quer dizer, eles comiam daquilo que eles coletavam, das árvores, frutos, e da caça e da pesca. E, como consequência disto, eles eram nômades, porque assim que terminava a
a caça no local caía, ou os alimentos colhidos no meio ambiente, eles se mudavam. Nós temos aqui um desenho artístico representando mais ou menos como é que era na época. E eles sempre procuravam acampar próximos a veios d'água, próximo a rios ou fontes de água. É também chamada da Idade da Pedra Lascada, essa época do Paleolítico. Em seguida, temos o Mesolítico. É um período caracterizado pela transição entre o período Paleolítico e o Neolítico. Eles continuavam ainda buscando, o homem, a civilização sempre procurou se instalar próximo a rios, a fontes de água. E esse período mesolítico ele é caracterizado pela descoberta e invenção de meios de subsistência um pouco mais arquitetados, como anzóis. Também já são encontrados nessa época flechas, redes, arpões. E também é nesse período que o homem consegue dominar o fogo. Então ele já consegue estocar a comida. Ele já consegue, através do cozimento, fazer com que ela dure mais. É um período ele já começa a se sedentarizar. Ele já começa a construir moradias e a desenvolver plantações. O período seguinte, é o Neolítico, ele já é marcado por um cultivo mais dinâmico e de alimentos e mais diversificado. E dando, inclusive, origem a pequenos povoados, a pequenas cidades, inclusive. Né? É também chamado da Idade da Pedra Polida. As primeiras vilas e cidades surgiram nessa época, com grande desenvolvimento da agricultura. Também são encontrados restos de monumentos religiosos desse período do Neolítico. São esses três períodos caracterizados aí pelo desenvolvimento da humanidade antes da escrita. Permeando estes períodos, nós vamos também analisar a idade dos metais. Que essa dominação dos metais, ele foi muito importante para o desenvolvimento de armas, equipamentos agrícolas, né? Facilitando a caça. Por volta de 3.500 anos antes, já são encontradas a criação de armas e alguns pequenos reinos ou povoados. O metal, o cobre, depois o estanho, e por volta de 3.000 anos antes de Cristo, com a junção desses dois metais, aparece o cobre e o estanho. Tivemos também o aparecimento do bronze e do ferro em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Mas nós vamos ver nos próximos slides que, biblicamente, o ferro e o bronze aparecem antes. E este período antecede o aparecimento da escrita, que deu-se por volta de 3.000 anos antes de Cristo, marcando a transição entre a pré-história e a história. Aqui é muito questionado. Nós podemos colocar entre 2.500 anos a 3.500 anos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4, versículo 20 a 22, ela relata o surgimento, o conhecimento do ferro 3.500 anos antes dessa datação dada pela ciência. E nós vamos ver esses versículos. No versículo 20 diz: E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Jabal e os seus irmãos, eles são a sexta descendência, a sexta geração da descendência de Caim.
Portanto, nós estamos vendo isso aí em torno de 600 a 700 e 800 anos logo depois de Adão. Isso nos coloca já o homem sendo sedentário bem antes do que a ciência diz. E aqui não podemos esquecer do relato de que Abel tinha plantações, Caim já era sedentário também, ele tinha rebanhos. Então a Bíblia relata o surgimento de uma civilização. O ser humano, Adão e os seus primeiros descendentes, foram feitos perfeitos praticamente. Eles tinham 100% da sua capacidade de retenção, de memória, de raciocínio. Deus mandou Adão cuidar de uma região que era quase do tamanho do estado de São Paulo. Deus mandou Adão colocar nomes em milhares de seres e espécimes. Deus não pediria a Adão algo que ele não conseguisse fazer. Então a Bíblia relata uma primeira civilização já bem avançada e bem inteligente. O próximo versículo 21 diz que o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Nós temos então já, nesse começo da humanidade, antes do dilúvio, o ser humano dominando a confecção de instrumentos e, por que não dizer, notas musicais, a própria música. No 22, Isilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então nós podemos tranquilamente, porque acreditamos na Bíblia, afirmar que as primeiras civilizações feitas por Deus, a civilização antediluviana, dominava as ligas metálicas. E já eram civilizações sedentárias que dominavam o cultivo, a confecção de moradias e também o rebanho. Ficamos com a Bíblia Sagrada. Continuando nessa sequência, ainda na revelação bíblica, vamos ter aqui uma ideia. Vou mostrar para os irmãos como que a datação bíblica mostra. Olha, a partir de Cristo, Adão foi criado praticamente 4.004 anos antes de Cristo. De Adão a Cristo, nós temos de 4.000 a 4.004 anos. De Adão até o dilúvio, nós temos um total de 1.656 anos. Do dilúvio até Cristo, 2.348 anos. Então, nós temos uma civilização pré-diluviana que foi destruída, que já tinha um conhecimento avançado tecnológico, e nós temos o início de uma nova civilização pós-diluviana, que, claro, detinha esse conhecimento. Tanto é que Deus ordenou para que Noé e seus filhos construíssem uma embarcação enorme. Então nós temos aí já, nesses primórdios, uma civilização bem avançada, com técnicas navais, inclusive. Pelo menos na construção náutica. E cabe aqui uma observação. Na escola, nós aprendemos que o homem veio das cavernas. Ele veio do macaco, aí tem o Neandertal, o Cro-Magnon, o Australopithecus, até chegar ao Homem erectus. A Bíblia não mostra isto. Claro, temos aí as inscrições rupestres nas cavernas, em locais rochosos. Temos resquícios que os homens moraram nas cavernas. Ora, a Bíblia mostra Ló morando nas cavernas. Haviam povos que moravam em cavernas. Os edomitas moravam em cavernas. Petra
era uma civilização praticamente construída em cavernas. A grosso modo, o povo pobre daquela civilização vivia em cavernas. E nós vamos ter oportunidade de ver, o aluno vai ter oportunidade de ver aqui, que com a dispersão das nações, na confusão das línguas em Babel, naquela civilização já pós-diluviana, nem todas as civilizações, nem todos os grupos étnicos se desenvolveram igualmente. Em algumas regiões, eles tiveram sucesso, avançaram, e outras eles regrediram. Foi, inclusive, nesse período dessa civilização pré-diluviana, que houve um grande crescimento ali na região da Babilônia, de Ur dos caldeus. Um dos primeiros reinos a terem destaque foi lá em Ur, cerca de 2.800 a 2.400 antes de Cristo. O reino babilônico, ele veio após isto, ele veio se tornar destaque. É importante saber que a Babilônia ela teve vários povos controlando ela. Em torno do ano 3000, existia um grande rei ali, 2800, 3000, chamado Hammurabi. E de onde surgiram as escritas cuneiformicas. Então, nós temos encontrado hoje, os achados arqueológicos, de civilizações pré-diluvianas. O dilúvio, então, ele acontece no ano 2348, aproximadamente, antes de Cristo. O nascimento de Abraão é praticamente 2.000 anos antes de Cristo. Mais propriamente, aí, 1996 antes de Cristo. E nós vamos ter, então, de Adão a Abraão, 2.008 anos. É importante aqui que o aluno tenha noção de algumas verdades. Se de Adão a Cristo temos 4.000 anos, mais ou menos, e de Cristo até o nosso período moderno, 2.000 anos, então o que nós acreditamos e defendemos é que o universo, não só a Terra, o universo, ele tem em torno de 6.000 anos de história. É importante saber que é assim que acreditamos. Por muitos anos, por milênios, a igreja cristã sempre adotou o sistema crítico textual, chamado de crítica textual. É o estudo da Bíblia baseado na Bíblia. Logo após a última década do século XIX, entrando para o século XX, surgiu o movimento chamado alta crítica, de onde surge uma nova teologia. Essa alta crítica, ela tenta ajeitar a teologia com a ciência. Ela tenta ajeitar. E com isso, ela vem com pensamentos heréticos, dizendo que o primeiro capítulo de Gênesis, aqueles 7 dias da criação, não são dias literais, são dias, eras, defendendo um hiato de tempo entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, defendendo uma criação pré-adâmica. Isso são todos conceitos heréticos. Nós, este curso, defendemos a Bíblia Sagrada e a crítica textual, baseado, inclusive, nos textos gregos, textos receptos, texto recebido, mais conhecido com a sigla TR. Eu, pessoalmente, uso a minha Bíblia pessoal, é a da Sociedade Bíblica Trinitariana, ACF, Almeida Corrigida e Fiel.
totalmente baseada nos textos receptos. A Bíblia Pentecostal ela tem em torno de 11% a 12% dos textos críticos. O texto crítico já é, em contraposição ao texto recepto, já é produto desta teologia baseada na alta crítica. Esses textos críticos, eles nasceram das mãos de dois homens, chamados, um deles Westcott e o outro Hurt, que eles defenderam a tese deles, dizendo que fizeram um estudo exaustivo, mas hoje já estudos mais abrangentes sobre o trabalho deles revelou que não foram tão exaustivos assim. E eles construíram um outro texto bíblico baseado em pedaços de manuscritos que foram rejeitados pelos pais da igreja que fizeram, os cristãos que fizeram o texto recepto. E então nós ficamos aí com a doutrinação e o ensino da cronologia bíblica. Então, Abraão, em torno de 2.000 anos antes de Cristo, mais propriamente 1996, o êxodo dos israelitas, eles têm, há dois cômputos, há duas datas, 1491 a.C. e o outro 1450 a.C. Inclusive, nós vamos trazer ainda nessa aula um trabalho defendendo aqui o ano de 1450, aproximadamente 1450, 1445 anos antes de Cristo. E a gente vai mostrar que esta é a data correta. Atualmente, agora no ano de 2020, o ano judaico está em 5.781. Para nós é 2020, mas para os judeus eles estão no ano 5.781, porque eles também defendem a datação bíblica. Continuando, é muito importante para que os irmãos tenham uma noção de mundo e da história da humanidade, entender principalmente o dilúvio. O dilúvio não aconteceu neste planeta que nós conhecemos hoje, com essa divisão de continentes. O dilúvio aconteceu quando nós tínhamos um grande e único continente, chamado de Pangeia. E o dilúvio encheu todo o globo terrestre e encheu toda essa placa inteira. Logo após o dilúvio, antes que começassem os terremotos, as erupções vulcânicas, provocando as rachaduras da Terra, dando início aos continentes, nesta civilização pós-diluviana, quando os homens começaram contrários à ordem de Deus para que se espalhasse e enchessem toda a terra, eles começaram a construir uma torre e tentando manter-se numa região só. É onde a palavra de Deus diz que Deus mandou uma confusão de línguas, dividindo então, não as famílias, mas dividindo então essas nações, dividindo estes povos através das línguas. Então, essa divisão, ela aconteceu enquanto o continente era um só, essa grande e única massa de terra. Então, o que Deus fez? Com esta confusão de línguas, os povos, Deus fez com que eles migrassem para várias partes deste grande continente. Por isso que, quando houve a repartição dos continentes,
posteriormente, os grandes colonizadores encontraram os silvícolas aqui no continente americano, os aborígenes no continente australiano, na Guiné-Bissau, enfim, em tantos outros lugares. Porque Deus fez com que este povo se espalhasse antes da divisão dos continentes. Deus fez isso sabiamente. E para que vocês não pensem que isso não é bíblico, em Gênesis 10, 25, e eu escolhi aqui uma tradução literal. Esse LTT aqui significa eu esqueci agora o que significa. Dos textos literais, é isso aí. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, divisão, porquanto em seus dias a terra se repartiu, e o nome do seu irmão foi Joctã. Peleg veio do termo grego palag, que significa partir, fender. Então a Bíblia cita quando a terra começou a rachar, as placas tectônicas começaram a se fundir, a partir, e em parte, algumas foi uma cisão bem grande, já de primeiro momento, outras foram rachando lentamente, mas para que os alunos entendam e saibam, a Bíblia menciona tudo isto. Amém, queridos? Então vocês assistam agora este vídeo. Ele mostra uma representação em câmera avançada, é uma representação artística de como os continentes se separaram. É chamado de deviação dos continentes. Temos aí o nascimento do Oceano Atlântico. E uma colocação aí de como vieram a ficar. E quem mostrou isto, quem defende isto, é a própria ciência. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela também relata, lá em Gênesis 10, 25, que esta cisão, ela aconteceu. É um vídeo bem ilustrativo, mas dá para que o aluno perceba como é que isso aconteceu. Em sequência ao nosso estudo, vamos ver algumas características do mundo bíblico, agora os alunos cientes, de forma bem resumida e rápida, de como isso aconteceu, não só como a ciência vê, mas como a narração bíblica. Em algumas partes da Bíblia e a ciência relatam o mesmo episódio. Agora vamos entrar propriamente dito aqui no início da nossa história bíblica, lá no Jardim do Éden. Mas tendo uma visão de que naquela época a placa continental era uma só. Era uma só. E essa topografia ela mudou bastante. Então, este mapa aqui nos mostra o Éden mais ou menos aqui. Nós temos aqui o rio Tigre, o rio Eufrates, o Tigre, e mais alguns braços de rios aqui.
Essa região aqui é a região da Romênia. Da Armênia. Aqui é a Turquia e aqui em cima a Rússia. Nós temos aqui a Mesopotâmia. Aqui a região do Éden foi colocada bem a leste. Mas nós podemos entender como toda essa região aqui sendo uma região bem verde, onde nasceram esses 4 rios. A Bíblia diz que os 4 rios, Pisão, Gião, Tigre e Eufrates, nasceram. Eles nasciam de um rio dentro do Éden. O Éden, eles não passavam, eles nasciam de dentro do Éden, saindo para as 4 regiões da terra. Hoje, essa região aqui é uma região bem acidentada. Vocês verão em outros mapas de relevo, que é praticamente difícil de viver aqui. Mas imagine isso aqui como uma placa só. E essa região, então, como sendo bem verde. Continuando, nós temos aqui um mapa mostrando as cordilheiras. Vocês veem que a parte branca aqui é neve. Vocês veem que é bem acidentado, é cheio de montanhas. Aqui temos a Armênia, temos o Irã aqui e a Turquia aqui, o Iraque e a Síria mais embaixo. Este é o Monte Ararat, onde acreditamos que a arca pousou aqui de Noé. E foi daqui que se propagou, a partir daí, as civilizações, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Com e Jafé. E neste próximo mapa, o aluno pode ver, em verde, clarinho aqui, os descendentes de Cã. Em amarelo, os descendentes de Sem. E em rosa, os jafetistas, os descendentes de Jafé. Aqui destacado no meio, tem Canaã, um dos filhos de Cã. Não esquecendo que Cã teve vários filhos. Misraim, de onde vem o povo egípcio. Put, de onde vem os líbios. E Cush, de onde vem os etíopes. Não esqueçam, algumas pessoas dizem que o povo africano foi amaldiçoado. Não foi. A maldição, ela caiu sobre Canaã, um dos filhos. E alguns perguntam, por que não foi sobre Cã que pecou? Nós temos outros episódios na Bíblia onde Deus lança a punição e lança a partir do filho. Quando Deus se desgostou do que Salomão fez, Deus disse que repartiria o reino de Israel das mãos de Salomão, mas não o faria enquanto ele estava em vida, mas no seu filho. E a Bíblia não entra em detalhe, mas temos então uma explicação do porquê foi em Cã. Então, em Canaã. E Deus, na sua onisciência e onipotência, sabe o porquê. Mas fica aí uma explicação bem clara, que a nação africana não foi amaldiçoada. E os cananitas, eles praticamente deixaram de existir, porque praticamente foram dizimados na época em que Josué adentrou a Canaã. Os cananitas mesmos, eles eram poucos. Havia, e nós vamos ver isso em outros slides, que haviam outros povos ali, além dos cananitas. A despeito de serem a literatura bíblica, a linguagem bíblica, se referirem a eles de forma genérica como cananeus.
Mas é importante o aluno saber que descendentes de Cã eram apenas algumas tribos. É isso aí, eu creio que isso deixa bem claro. Olha aí, como eu disse para vocês, eu iria mostrar em outro slide, no mapa de relevo. Vocês têm uma ideia aqui de quão acidentado é esta região aqui do Monte Ararat. Você tem aqui a Ásia Menor, que é a Turquia. Aqui você tem o rio Eufrates, o rio Tigre. O Monte Ararat fica mais ou menos aqui nessa região. E aqui nós temos, seria Ur, aqui seria a Babilônia, a Síria mais em cima. Esse é o Golfo de Acaba, aqui é o Mar Vermelho, com os seus dois braços. O Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Aqui é o Golfo Pérsico. Eu tinha esse Golfo de Acaba, aqui é o Golfo Pérsico, bem explicado. Aqui nós temos Israel, e vocês veem que a região de Israel, ela é bem acidentada. Isso aqui são cordilheiras, são picos enormes. Essa aqui, olha, que o laser passa por ela, são chamadas as montanhas de Seir. Elas por si só, esse acidente geográfico por si só, que segue todo o berço aqui do Rio Jordão, ele é praticamente intransponível. Essa região aqui, olha, do deserto arábico hoje, ela é praticamente inabitável naquela época. Rotas de caravana que não existiam. Quem se aventurava aqui eram pequenas tribos nômades para fazer aqui um transbordo daqui para o Egito ou para a terra de Canaã. Por isso que os povos sempre preferiam este trajeto aqui, seguindo os berços de rios. E este trajeto é o chamado também de fértil crescente. Note que é onde tem a pouca vegetação, seguindo os braços de rios. O rio Tigre, o rio Eufrates, aqui o rio Jordão, aqui o Nilo, o Alto Nilo, o Baixo Nilo com o delta do Nilo. Como eu disse antes, o Golfo Pérsico, o deserto da Arábia, o Mar Vermelho e a Península do Sinai. As primeiras civilizações bíblicas, elas ocuparam este trecho aqui. Isto não significa que esse é o mundo conhecido por nós, revelado pela Bíblia, que lá no continente americano, parte daqueles povos que antes da Pangeia, daquele grande continente único, se achar, e parte daqueles povos, da confusão das línguas, eles se afastaram. Esses povos que se afastaram para mais distante, eles não só perderam o conhecimento tecnológico, o pouco que tinha, como regrediram. E foi aqui, a partir deste berço, principalmente seguindo os jafetistas e os semitas, que houve o grande desenvolvimento tecnológico aqui nessa região. Seguindo, vamos já estudar cada uma dessas regiões. Vamos começar pela civilização egípcia. Aqui nós temos a civilização egípcia, neste mapa, sendo desenvolvida ao longo do curso do rio Nilo. Aqui temos nessa região o Alto Egito e aqui o Baixo Egito, situada aqui no delta do Nilo. É o Nilo desaguando no mar Mediterrâneo. Esse Baixo Egito, ele, por ter um clima mais ameno, uma temperatura mais suave, foi mais propício
a evolução da civilização egípcia. E não contando também que o solo era melhor, por causa da erosão e sedimentação provocado pelas grandes enchentes, quando provocadas pelo Nilo. Quando choviam aqui chovia nas cabeceiras das montanhas do rio Nilo, ele formava uma correnteza enorme, provocando a erosão, levando sedimentos e minerais e provocando a sedimentação aqui. Também houve grande desenvolvimento de métodos de cultivos aqui no Egito e do sistema de irrigação. Já se sabe que os egípcios, já nessa época, desenvolveram uma tecnologia capaz, bem rudimentar, mas capaz de extrair água dos canais e fazer com que elas viessem, por sistema mecânico, viessem até as plantações. E eles construíram vários canais, tornaram aquela região do delta do Nilo bem e extremamente cultivável e fértil. Já a civilização babilônica, ela se desenvolve aqui ao longo do curso desses dois rios, grandes rios, o rio Tigre e o Eufrates, que quando ele vai desaguar aqui na península do Golfo Pérsico, ele vai recebendo afluentes e vai criando aí alguns lagos, alguns pântanos e irrigando toda essa região. Essa civilização, já há resquício aqui, que aqui fala 5.000 anos, mas de 3.500 anos antes de Cristo, né? Nós temos o povo que desceu para cá, os descendentes de Noé. Por volta do século XIX a.C., os amorreus, lá de Gênesis 10:10, derrotaram os sumérios e acádios que dominavam a Mesopotâmia, oriundos do sul do deserto árabe, e construíram a cidade-estado da Babilônia. É importante saber que os amorreus, descendentes de Amor, eles eram semitas, eles não eram da descendência de Cão, eles eram semitas. E, portanto, os caldeus, os babilônicos, eles são de origem semítica. E é desta região aqui que eles subiram. A civilização da Arábia, tá aqui nós temos uma visão de satélite, e vocês podem ver aqui que aqui a maior parte é uma região desértica. Você tem aqui à esquerda o Mar Vermelho e à direita o Golfo Pérsico. E as civilizações aqui, elas evoluíram baseada na troca, no escambo e no comércio de mercadorias. Eles se mostraram, esses povos aqui, verdadeiros negociantes. Eles eram os responsáveis, inclusive, pela circulação, pela grande circulação de mercadorias entre os povos, por aqui, por essa rota, e também para as demais regiões. Ela é situada entre o Golfo de Suez e Aqaba, a Península Arábica, ela é praticamente composta de terreno rochoso. Sua população era de tribos nômades e, apesar de dispersos num grande território, eles edificaram grandes cidades. A cidade de Petra é uma delas. Na sequência temos a terra de Canaã. Vocês têm aqui ela dividida já pelos povos que aqui viviam. Este mapa, ele faz uma divisão de Canaã, Filístia, Fenícia, Síria, né, e Amon, Moabe, Edom e os amorreus. Mas é importante que essa região chamada de Canaã,
todos que vão habitar aqui, genericamente são chamados de cananitas. Mas cananeus mesmos é um pequeno grupo. Por exemplo, esses amorreus aqui, eles são de origem semita. Os perizeus, os heveus. Esses hititas, eles são, não se sabe de onde, mas eles derivam de Canaã. Então, a população aqui, os queneus, aqui do Negev, o deserto do sul, eles são descendência de Cão. Nem todas os girgazeus. Os girgazeus não são cananitas. Olha, irmãos, eu pessoalmente não gosto de chamar a região de Israel de Palestina. Porque ali, Canaã, assim que ela perde este nome, ela passa a ser chamada de Israel. A palavra Palestina, ela tem origem recente. E eu citei aqui uma fala da grande primeira-ministra, se não me engano, nas décadas de final da década de 60 para começo da década de 70, em torno de 68, 69, 70, 71, eu acho que foi a época em que essa grande mulher, essa grande israelita, Golda Meir, ela foi primeira-ministra em Israel. Eu gosto de uma fala dela. Ela, se referindo a ela mesma, ela disse que ela era o único homem no ministério de Israel. E ela realmente, eu tenho uma admiração especial por ela. Uma das falas delas, ela diz assim, abre aspas, não existe uma nação árabe chamada Palestina. Palestina é o nome que romanos deram para Eretz Israel. Eretz Israel significa Estado de Israel. Com o intuito de enfurecer os judeus. Por que deveríamos usar o mesmo infeliz nome dado para nos humilhar? Os ingleses escolheram chamar a terra que eles controlavam de Palestina. E os árabes pegaram este nome como seu, suposto nome milenar, apesar de nem sequer conseguirem pronunciá-lo corretamente. Eles transformaram a Palestina em Falastim, uma entidade ficcional. É bom vocês entenderem isso. A palavra Palestina, ela tem origem na linguagem e na nação filisteia. E os romanos, na época do seu governo aqui, eles derivaram este nome dos filisteus, veio se corrompendo ao longo dos anos, até se tornar Palestina ou Palestina. Logo após a Primeira Grande Guerra, que iniciou-se em 1914, após o assinado do armistício, se eu não me engano, em 1919, aquela região do Oriente Médio, ele foi dividido entre as nações ganhadoras. E Israel ficou sob o governo dos ingleses, desde 1919, se eu não me engano, essa é a data, ou 1920. Por isso que Golda Meir cita os ingleses. E eles, então, passam a usar esse nome Palestina. Mas sempre foi chamado de Israel. E sempre que posso, é este nome que eu vou usar. É isso aí. Aqui eu separei para os irmãos terem aqui uma ideia, olhando por uma foto de satélite. Vocês têm aqui o lago de Tiberíades, ou o mar de Quinerete, o mar da Galileia, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. Nessa região, mais ou menos, onde está o laser, é o lago de Tiberíades, onde Jesus e os discípulos pescavam. N
Ah, meu Deus. Caná fica mais ou menos aqui. Quando eu estou gravando, queridos, acontece esses brancos. Esse é o berço do Jordão e aqui o Mar Morto. Eu separei para que vocês, esse mapa, para que vocês vejam que é um terreno bem acidentado. Esses acidentes geográficos, eles por si só são barreiras naturais. Por exemplo, quando o exército egípcio, o faraó Neco, subiu para enfrentar Nabucodonosor, que estava invadindo Carquemes aqui na Síria, o faraó Neco subiu por aqui lá do Egito, olha, margeando a costa israelita. Então, o rei Josias sai daqui de Israel e vem se encontrar com ele aqui. E onde ele acaba sendo morto pelo faraó Neco. Aqui, nessa região aqui, olha, você tem a cidade de Jerusalém. Vocês veem, o Mar Morto ele está a 430 metros abaixo do nível do mar. Aqui Ezion-Geber, aqui o Golfo de Acaba, aquelas montanhas de Seir que eu falei para vocês, aqui é o deserto arábico. Né? Vocês olham, por exemplo, que esta região, ela praticamente, ela é intransponível, é muito difícil aqui. Por exemplo, quando Moisés tenta, aqui é o Negueb, Cades Barneia fica por aqui, olha. Foi daqui que ele mandou os 12 espias entrarem aqui pela nação de Israel. Eles se recusam a invadir Israel, como os irmãos sabem, Israel vai ficar 40 anos circulando nesse deserto aqui. No final dessa peregrinação, eles vão se encontrar aqui e eles vão tentar, Deus manda que eles venham por aqui. Eles vão tentar aqui, entrar por aqui, olha, e passar e tentar entrar por Israel por aqui, em Canaã. Mas as nações de Edom, Amon e Moabe não permitem que eles entrem por aqui. Moisés, como o povo tem que voltar, aqui embaixo, ele tem que dar uma volta enorme, porque ele está se fosse uma pequena caravana, ele poderia passar por aqui, olha, mas ele está com mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, velhos, crianças, tudo andando a pé. Ele tem que passar por aqui, olha. Ele tem que contornar essas nações. E aqui então, onde nós teremos as conquistas e as 2,5 tribos vão ficar deste lado. É isso aí. Temos aqui mais um mapa para vocês verem como é que é a terra de Israel. Aqui é um corte transversal, este corte aqui, elevado aqui em cima, vocês têm uma ideia. Olha, por exemplo, a região montanhosa de Judá. Aqui está Jerusalém. Olha como é escarpado isto. E o Mar Morto, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. As planícies de Cefela e a planície costeira aqui dos filisteus. Vocês olham que não é uma região fácil. Na verdade, é um gargalo. Se o Egito quiser subir até a Síria, ou até a Babilônia, ele tem que subir por aqui, olha. E entrar, atravessar lá no Vale do Jordão. É praticamente impossível ir por outro lado. Por aqui não dá, ele tem que vir por aqui e aproveitar aqui o Vale do Jordão, né, e passar. Aqui vocês têm uma visão da Turquia,
ou aquilo que nós conhecemos como na Bíblia como Ásia Menor. Ásia Menor. Olha, a Turquia, ela é bem acidentada. E mesmo aqui próxima às regiões costeiras dela, ela é bem acidentada. Então, essa região que na Bíblia é chamada da Galácia, né, onde temos as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E você tem, por exemplo, aqui o Mar de Mármara, aqui já é a Europa. E hoje a Turquia, Istambul, ela tem... A Turquia está tentando entrar na União Europeia porque parte da Turquia está aqui, ó. Essa região aqui é turca. Essa Istambul, ela é cortada por um estreito chamado de Estreito de Bósforo, esse aqui. E esse aqui é de Dardanelos. Aqui é o Mar Mediterrâneo, esse braço de mar é chamado de Mar Egeu, Mar de Mármara, e aqui onde o laser está é o Mar Cáspio, ou o Mar Negro. A nossa querida Israel está mais abaixo, aqui é a Síria. Vocês têm uma ideia aí de como é acidentado esse terreno. Na sequência, vamos para os impérios. Vocês têm aqui em rosa uma ideia do Império Grego. O Império Grego, assim que Alexandre o Grande, ele consegue unificar a Grécia está aqui, um pequeno país. A Grécia ela era constituída de cidades-estados, não era unificada. Ela era dividida entre a região da Acaia, onde está principalmente a principal cidade é Corinto, a região de Atenas e a região da Macedônia, onde tem as cidades de Filipos, Tessalônica. Na verdade, Alexandre o Grande, ele é fruto de uma ideia, de um pensamento que vem enchendo a mente dos gregos desde a época das invasões do Império Medo-Persa, mais propriamente dos persas. Então os persas atravessaram aqui o Mar Egeu e invadiram a Grécia por 2 vezes. Vocês devem ter visto o filme 300, foram 2 vezes. São chamados as 2 guerras que os gregos tiveram que travar contra os persas, são chamadas de guerras das Termópilas e a guerra das Termópilas e esqueci de novo. Então, quando Alexandre o Grande ele entra no cenário grego, ele já é fruto de um desejo praticamente quase que nacional de unificação. E então ele consegue unificar e fazer da Grécia uma só nação, um só exército. E então ele vai adentrar aqui pelo Oriente Médio, vai invadir a Síria, Israel. Primeiramente ele vem aqui, invade a Babilônia, entra na Pérsia e ele vai chegar até a Índia e até a China. Ele evita o deserto arábico e ele vai entrar no Egito e na Líbia. É isso aí. Na sequência, o Império Romano. Vocês podem perceber aqui no mapa que o Império Romano ele praticamente encheu toda a bacia mediterrânea. Aqui a parte setentrional da África e essa região da Ásia Menor, Egito e boa parte da Europa. Ele tem 2 colorações
esta amarelo e vinho, porque em um determinado momento ele foi dividido entre dois impérios, dois imperadores, um no norte e no ocidente e no oriente, o Império Ocidental e o Império Oriental, com capitais em Roma, como vocês estão vendo aqui, e em Constantinopla. Isso aconteceu logo após Constantino. Houveram muitas guerras, inclusive, e essa divisão foi para facilitar a luta contra as hordas bárbaras que estavam minando a existência do Império Romano. O Império Romano ele foi muito importante, não só ele, o grego, para a divulgação do Evangelho. O Império Grego unificou, tornou a língua grega uma língua universal, como o inglês hoje. Então, quando o Império Romano estende as suas malhas, ele vai fazer isto através de uma língua popular, a língua grega. E ele vai, inclusive, divulgá-la. A língua oficial fica sendo o latim, mas a língua do populacho, a língua do mercado, do comércio, é a língua grega. O Império Romano ele foi muito importante para a divulgação do Evangelho também, por causa da Pax Romana, chamada Pax Romana, a paz romana. Era muito difícil viajar. Caravanas eram assaltadas por causa de não haver um governo unificado. Havia escravidão, independente de cor, raça. Se você fosse encontrado sozinho, numa pequena caravana, você seria assaltado e sequestrado e vendido como escravo. Então, com o advento do Império Romano, eles colocaram aquartelados por todo o seu império. Eles fizeram, inclusive, capitais romanas por todo o seu império, em vários lugares, estendendo esta força, fazendo com que ficasse mais fácil, com esses exércitos aquartelados em vários pontos estratégicos, ficasse mais fácil as viagens ficassem mais seguras. Mas não foi só isso. Nos próximos slides vocês terão uma ideia das estradas romanas. Elas eram tão bem construídas, a engenharia romana para a construção de estrada era tão avançada que inclusive existem estradas até hoje, construídas dessa época. A Via Ápia é uma delas. Então aqui nós temos, onde o laser está, você tem o Mediterrâneo. Então vocês veem que todo o Império Romano é interligado por estradas. Olha isso aqui. Entrando por Israel, seguindo o Egito e pegando todo o norte aqui da nação africana. Esta aqui é o Reino Unido, onde é a Inglaterra. Você vê que até aqui já haviam estradas. Então a civilização romana, ela veio propiciar para a divulgação do Evangelho facilidades tremendas. Com o grego tínhamos uma língua única. Então com os romanos tivemos a paz e tivemos aí a construção de estradas facilitando a circulação da mensagem. Gente, terminando, passamos para uma outra sessão da aula, que vamos tratar agora o começo da nação judaica, o início da nação judaica.
E vocês vão entrar em contato com algumas informações importantes aqui. Se preparem. Vocês têm aqui no mapa a rota usada por Abraão. Ele vai ao Egito, volta. Ele não podia passar direto, estava em família, esposa, crianças, e não tem a tecnologia, o conhecimento, a prática que aqueles tribos nômades pequenas, né, dos moradores dessa região. Então, todo esse pessoal queria circular, ele o faz seguindo o fértil crescente, seguindo os veios de rios. É importante vocês saberem que esses rios não são rios como nós temos aqui no Brasil, não. Rios caudalosos, enormes, né? Como nosso Rio Amazonas, Solimões, Rio Paraguai, Rio Paraíba. Não eram rios tão caudalosos, não. Vários trechos desse rio você podia atravessá-lo a pé. Mas era um rio perene, quer dizer, era um rio constante. Porque nessa região também haviam outros leitos de rios, que eram chamados de vades ou vadis, que eram rios temporários. Eles aconteciam em épocas de chuva, em épocas de chuva nas montanhas. Então, assim que enchiam as piscinas naturais entre as montanhas, então elas desaguavam formando estes rios. Então, assim que Deus chama aqui Abraão de Ur dos Caldeus, ele vai subir até Harã, de onde ele parte aqui para Canaã. Deus tinha avisado a Abraão que a descendência dele ficaria 430 anos em terra estranha. O Israel, Jacó, ele desce até o Egito, na época daquela grande fome, onde José já está. E a partir dali, então, a nação de Israel cresce e evolui ali no Egito. Vindo um novo faraó que não conhecia aquele povo, então há a perseguição. 400 anos depois, Deus levanta Moisés. E nós temos então a libertação do povo de Israel e a consequente saída deles de lá do Egito e vinda para Canaã. Quanto a esse êxodo, tem duas datas que são discutidas, 1950 e 1450, 1500. Eu disse para os irmãos no começo dessa lição que a gente ia discutir isto. Né? É muito importante você definir qual data é a correta. Veja bem, em 1 Reis 6:1, a Bíblia nos diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Bom, é sabido e é consensual entre toda a teologia ortodoxa que Salomão ele começa a construção do templo judeu entre 960 e 930 a.C. Bom, se nós somarmos essa data, né, com esses dados oferecidos, isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. 480 anos. Se nós fizermos essa soma, nós vamos ter em torno de 1440 a 1450. Então a gente opta aí pelo meio. 1445 é o ano do Êxodo.
Então não é 1900 e pouco e não é 1200 e pouco. Na página 25 do livro de vocês, está escrito 1200 e pouco. Eu estou mostrando aqui, com apoio bíblico, versículo bíblico, que o quanto a ser 960 a 930, a época mais ou menos que Salomão começou a edificar o templo, isto é um consenso entre praticamente toda a teologia. Então, se você somar isto, você vai ter essa época. Então, a época certa é 1445. E é a partir disso que nós vamos somar todos esses eventos. Bom, outra coisa que vocês vão ver também é umas opções de rota. Aqui vocês têm a rota tradicional. A rota tradicional é essa. Moisés parte daqui, a travessia do Mar Vermelho é aqui, junto com o povo. Ele vai descer até aqui, Refidim, ou melhor, Mara, que é o lugar onde há as águas amargas, e Refidim, aqui, onde ele é atacado pelos amalequitas. E o Monte Sinai. Depois depois de receber a lei, de construir o tabernáculo, ele segue margeando o Golfo de Acaba até Ezion-Geber, vai até aqui o deserto de Cades Barneia, ao sul, onde ele manda os 12 espias entrarem em Israel. Só seguir aqui o laser. E a história nós conhecemos, os 12 espias se recusam, 10 deles se recusam a trazer uma boa notícia. O povo vai ficar circulando por aqui em torno de 40 anos. Depois dos 40 anos, eles tentam entrar por aqui, mas Moabe, Edom, Amon não permite. Então ele desce até Ezion-Geber, ele vai controlar, essa marcação aqui está errada, ele vai entrar por meio do deserto, ele vai evitar Edom, Moabe, isso aqui ele vai entrar em deserto puro. E ele vai chegar até aqui, ele vai derrotar aqui alguns reis. Né? E vai chegar aqui em Jericó. Essa é a rota tradicional. A Península do Sinai, o Monte Sinai fica aqui. Agora temos uma outra rota. E eu vou mostrar alguns dados para vocês. Nessa outra rota, ao invés, o Mar Vermelho não passa aqui. Ele vai passar em terra seca aqui. Ele vai vir direto para cá. E ele vai passar o mar, porque isso tudo aqui é Mar Vermelho. Golfo de Suez, de Acaba. Esse é o Mar Vermelho. Rei de Sia. Ele vai passar o Mar Vermelho aqui e o Monte Sinai é aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha, é bom não esquecer que ele foi pastor do rebanho do sogro dele, e consequentemente também do dele, por 40 anos no deserto de Midian. É aqui, olha. O sogro dele, Jetro, era sacerdote de Midian. Aqui, essa é Midian. Portanto, Monte Sinai, onde ele tem encontro com a sarça ardente, e onde ele vai voltar novamente para receber as margens da lei, as placas da lei, tem que ser por aqui. Você já pensou ele atravessando tudo isso aqui para vir numa região inóspita, para pastorear ovelhas do sogro e dele? Se o monte se Midian é aqui, então vamos ver a rota opcional. A rota opcional é esta. Alternativa. Ele sai daqui de Sucote, atravessa ou por aqui, e ele vai atravessar o Mar Vermelho aqui. Ele vai vir para o Monte Sinai aqui, na Arábia. Depois ele volta, ele tenta entrar. Por aqui é difícil, ele vai tentar entrar aqui por Cades Barneia. Mas temos o problema de espias. Ele vai tentar aqui, Edom não deixa. Então ele volta para cá. E ele vai voltar aqui pelo deserto.
eu vou mostrar para vocês algumas provas disto. É bom vocês saberem que o mais fácil eles eram por aqui, olha. Virem por aqui. A rota que todo mundo fazia. Mas pagavam tributos pesados para os filisteus. E tinham também mercenários e assaltantes. Então Deus não deixa eles virem por aqui. 2,5 milhões de pessoas seriam destruídos pelos filisteus, que já detinham. Eram guerreiros exímios. Não esqueçam que você tem um grupo que há 15, 20 dias, há 30 dias atrás, eram fabricantes de tijolos, oleiros. Não são guerreiros. E a mente deles não foi formada ainda por Deus. Eles não tinham calendário, eles não tinham leis, não tinham estatuto, não tinha nada. Deus não permitiu, porque então a guerra faria com que eles voltassem. Né? Por aqui Deus poderia tratá-los. Vamos aí na sequência ver essa rota alternativa. Primeiro, eu mostrei para vocês aqui uma foto de satélite. Aqui é a praia de Nueba. Esta é a região da Península do Sinai. Para cá está o Egito, né? Aqui está a Cádiz Barneia, e nós acreditamos que essa foi a rota praticada por ele. Esse aqui é uma região bem larga, entre montanhas, e também veios de rios, quando chove nas cabeceiras das montanhas, aqui onde o laser mostra. Então a água descia, isso aqui virava cheias de rio. Vocês estão vendo aqui que isso aqui são sedimentos depositados, essa praia de Nueba, são sedimentos depositados justamente pelas precipitações aluviais. Esse aqui é o Golfo de Aqaba. Agora vocês verão ela aqui, olha. Tá vendo? Ela é bem grande. Cabe muito bem aqui 2.500, 2.500.000 pessoas. Então, inclusive aqui o episódio ele toca da água, para quem acredita na rota alternativa. Então ele tem aqui, na frente, ele está chegando aqui, na frente ele tem o oceano. Dos lados, oceano, dos lados, montanha, e atrás ele tem o quê? Já batedores dele dizendo, olha, os egípcios estão vindo aqui atrás. Vocês vão ver aqui uma visão. Olha essa aqui, ó. Aqui é a praia de Nueba, eles têm o oceano à frente, eles têm rochas, montanhas do lado, e aqui, isso aqui é bem grande, gente. Aqui ele tem os espias que ele deixou para trás para ver a aproximação dos egípcios. Então a notícia, os egípcios vêm vindo aí. Ele tem um grande dilema. Do outro lado eles têm a Península Arábica. E é aqui onde Deus ordena, ele toca no mar e o mar se abre. Na rota tradicional, você não tem achados arqueológicos nenhum sobre uma possível passagem de um povo. Mas na rota científica, tem um relato de uma expedição científica. E eu gostaria, é um vídeo de 5 minutos, eu gostaria que você pacientemente assistisse ele. A máquina de sonar usa uma tecnologia chamada Hydra, que manda as ondas sonares até o chão e reflete o chão do mar e reflete de volta, e assim medindo o eco do tempo. Usando essa informação, podemos com exatidão calcular a profundidade da água em uma posição determinada. O equipamento foi feito por uma companhia na Escandinávia, que são líderes em equipamentos modernos eletrônicos aquáticos no mundo. Parte do sistema inclui uma unidade de transmissão e recepção que é soldado num cano de ferro. Ele é colocado um pouco acima da superfície da água, do lado do barco. Nós preparamos o equipamento para que podemos registrar em nosso computador portátil a posição e profundidade a cada 1 ou 2 segundos enquanto o barco navega sobre a água. Viveka, a senhora, trabalhou na Arábia Saudita por 2 anos e fez 5 visitas a Jabal Lawz, ou Monte Sinai.
Aqui está ela. A seta está apontando nessa direção, está apontando para o Monte Sinai. Vivica também fez muitos mergulhos do lado da Arábia Saudita. Ela está diretamente oposta a Nueba, procurando e fotografando partes da carruagem incorporadas com corais perto da costa da Arábia. A Bíblia fala que Israel viu os egípcios mortos na praia, depois que eles atravessaram. Então eu imaginei que devia haver algumas coisas do lado da Arábia. Em uma área específica havia um lugar bem raso seguindo em direção reta a Nueba. Você pode observar pela cor da água. Você pode ver os rastros da cor rasa da água seguindo pelo mar. Eu pensei que isso seria interessante para a exploração. Então fizemos alguns mergulhos por perto. Os corais formados espalhados irregularmente no lado de Aqaba, do lado da Arábia, é semelhante aos achados anteriormente do lado da península de Nueba. No meio destes, este objeto circular foi fotografado e incorporado ao que parece ser um eixo ou um cubo quebrado. Essa descoberta foi muito importante por duas razões. Este objeto foi documentado como forma de roda incorporada por corais com dimensões semelhantes aos artefatos egípcios antigos, diretamente oposto à suposta travessia do mar de Nueba. Sua descoberta também mostrou conformação independente de evidências achadas anteriormente, estabelecendo formação similar a recifes dos dois lados da costa do Mar Vermelho, de acordo com as escrituras e registros bíblicos. O Senhor viu o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas de seus carros. Êxodo 14, 24. A senhora Vívida registrou em seu GPS portátil a posição exata de onde ela achou parte da roda de carruagem do lado da costa da Arábia. E fomos capazes de usar suas coordenadas para criar uma travessia direta, saindo de Nueba para o lado oposto da costa, onde os israelitas saíram da praia. É interessante observar que o caminho é exatamente em direção leste, saindo de Nueba. Isso corresponde ao registro bíblico que diz: "E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco." Êxodo 14, 21. Tivemos as posições exatas onde as partes da carruagem foram localizadas do lado da Arábia. Então, quando saímos do lado de Nueba, onde também achamos partes de carruagem semelhantes, nós fizemos um traço direto à direção da outra parte da roda de carruagem, identificada do lado da Arábia. E quando navegamos neste curso, podemos ver um crescimento gradual no chão do mar e na tela, o que foi bem surpreso para nós, porque não havia nenhuma caída brusca do chão do mar. Era somente uma suave declinação em toda a trajetória até chegar do outro lado da costa, na Arábia. Nossos registros indicaram que o ponto mais fundo à beira da travessia é bem fundo, chegando a excesso a 500 metros. Os registros bíblicos fazem referência a isso. As águas do grande abismo, Isaías 51:10. Águas violentas, Neemias 9:11. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eles colocaram aqui um trabalho que eles fizeram, mapeando o fundo do mar. Preste atenção. Então, aqui nós temos a parte egípcia e ali a parte da Arábia Saudita. Aqui a praia de Nueba. Com aquele sonar, eles conseguiram medir que aqui, mais ou menos, tem 900 metros de profundidade até o fundo do oceano. E aqui, 1.700 metros. Aqui onde eles passaram, 110 metros. E eles mediram que aqui há um canal, como se fosse uma ponte, de 900 metros. Então, quando Deus abre em duas colunas o mar aqui, nós vamos ter aqui mais ou menos 900 metros, onde 2,5 milhões de pessoas pode passar mais ou menos em
6 horas. Tem mais ou menos 20 quilômetros aqui. E vocês vejam, a pessoa levaria 3 horas para percorrer isso. Mas 2,5 milhões de pessoas, tendo um exército atrás, com certeza atravessaria isso aqui em 6 horas. É importante que essa rota alternativa, ela tem muito mais indicativos a favor dela do que aquela rota tradicional. Amém, queridos? E aqui a gente termina a nossa primeira aula. Está aqui as respostas, o questionário. A resposta de número 4 está errada. Espero que vocês tenham acertado e se preparem para a próxima aula. Vamos ter bastante mapas também e bastante revelações. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos.